Família Evolutiva, aqui é Rafael Rosas, coach, hipnólogo e psicólogo, e nesse vídeo eu quero falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo de tema religioso ou toque religioso, tá? Atendendo a pedidos, né, em relação a esse tema que teve na votação, nos comentários, inclusive também nos grupos que eu organizo do WhatsApp, me pediram para falar um pouco sobre esse tema. E eu vou atender esse pedido e falar sobre o meu ponto de vista. Não quero dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Vocês vão ouvir um gritinho no fundo. A minha filha acordou agora de manhã cedo e está assistindo desenho. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui a parte de questões diagnósticas relativas à cultura do nosso manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, tá? A quinta edição, DSM-5. E vamos lá. Questões diagnósticas relativas à cultura. O toque ocorre em todo o mundo. Existem semelhanças substanciais entre as culturas na distribuição por gênero, idade de início e comorbidade no transtorno. Além do mais, em todo o globo existe uma estrutura de sintomas similar, envolvendo limpeza, simetria, acúmulo, pensamentos tabus e medos de danos. No entanto, existem variações regionais na expressão dos sintomas e os fatores culturais podem moldar o conteúdo das obsessões e compulsões. Voltando aqui, só nessa partezinha aqui, ó. Pensamentos tabus. Bom, os pensamentos tabus, né, eles envolvem a questão da homossexualidade, da questão da religiosidade, né, a questão da mãe, né, daqueles toques que a mãe tem, né, o transtorno obsessivo compulsivo pós-parto, né, que se chama, que é quando a mãe, ela se vê, né, as imagens intrusivas são dela ferindo o seu filho, ferindo o seu bebê, a sua filha, né, matando, afogando na banheira. A questão do toque religioso está ligado a pensamentos, geralmente pensamentos ofensivos direcionados a Deus, ao Criador, né, à consciência divina. E esse tipo de toque incomoda muito, porque geralmente são pessoas que foram criadas dentro de uma religião, né, e começam a ter esse tipo de pensamentos. E isso incomoda muito, pois acredita-se na questão do pecado, que realmente é uma pessoa ruim. Isso vai depender também do tipo de insight, que é muito importante a gente falar isso sempre, eu gosto de repetir sobre isso. E o insight, que significa discernimento, né, é como você vai perceber, como você vai atribuir, como eu posso dizer, verdade, né, se é verdade ou não esse tipo de pensamento, né, se você realmente tem uma intenção ruim ou não. Então isso vai variar de acordo com o insight. E o insight mais pobre é o que gera mais sofrimento, pois a pessoa não consegue discernir ou ter o discernimento em relação aos seus pensamentos, que eles não são desejados, eles são intrusivos, né? E o que acontece? Eu vou até pedir aqui, né, para deixar nos comentários aqui embaixo, ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp, para a gente conversar melhor, para eu poder entender quais são os temas dos pensamentos, né? Qual é o roteiro dos pensamentos relacionados à religião. Eu lembro que na minha infância, na minha adolescência, e na adolescência, eu fiquei de mal com Deus durante um bom tempo e pedi para ele cortar, né? Corta aqui, ele cortou e a gente ficou de mal, né? Simbolicamente, analogamente falando. Eu fiquei com muita raiva porque eu não entendia Deus, eu não compreendia Deus, porque eu só conhecia a Deus de acordo com o ponto de vista distorcido daqueles padres, pastores tendenciosos que eu frequentava junto com meu pai. Meu pai é católico, minha mãe é evangélica, frequentou muitos anos a Igreja Batista, fui com ela. Minha avó também evangélica, ia numa outra igreja, Cristo Vive, inclusive uma igreja grande,
né? E meu pai ia na igreja católica, na missa na igreja católica no domingo. Então eu frequentava às vezes com ele, mais vezes com a minha mãe e com a minha avó quando ia na igreja dela, né? Quando ela estava lá em casa. Então, eu lembro de uma situação com 4, 5 anos mais ou menos, que foi a primeira vez que eu questionei a Deus. Foi quando eu estava passando, né? Saindo inclusive da Cristo Vive, que fica agora, se eu não me engano, fica na Freguesia, alguma coisa assim, né? Em Jacarepaguá. E a gente passando ali pela Freguesia, Taquara, no domingo, fica o comércio fechado. Hoje em dia não, hoje em dia abre todos os dias, né? Naquela época ficava os domingos fechado lá. E ficava, e fica até hoje, né? Muitos moradores de rua circulando ali pelaquela área, né, pedindo, né, fumando crack, enfim. Naquela época não tinha ainda no Rio de Janeiro. Mas eu lembro que eu olhei aquela cena, as pessoas pedindo, né, abordando a gente no carro, pedindo, né, aquele cheiro fedendo, aquela aparência suja, né, e eu lembro que isso me incomodou. Eu pensei, nossa, e algumas pessoas pegando comida no lixo, pegando restos no lixo, aquelas pilhas de lixos enormes, né, que ficava no final de semana, e as pessoas pegando ali o resto de alimento. E eu fiquei com aquela sensação ruim, desagradável, acabando de voltar num culto que falava sobre as potências de Deus, os poderes de Deus, e um desses poderes é a onipotência, né? Aquele que tudo pode. E se ele podia tudo, pode tudo, eu não entendia por que ele não fazia algo por aquelas pessoas. E eu lembro que eu fiquei ansioso, fiquei angustiado em relação a isso, porque eu não conseguia entender, uma criança muito jovem não conseguia entender isso. Muitas pessoas não conseguem entender até hoje essa questão, né, do livre-arbítrio, né, que é ou você evolui agora ou evolui depois. Essa é a escolha que a gente tem. Então essas pessoas escolheram não evoluir, ou estão evoluindo na percepção deles, e na nossa percepção não é uma evolução, seria uma involução, uma estagnação, mas enfim, cada um tem a sua percepção, não tem como a gente perceber o mundo através do olhar das outras pessoas, só através do nosso olhar, que pode ser contaminado pela a crença que os outros passam pra gente e a gente absorve, mas é nossa responsabilidade do que a gente sente, pela questão que a gente interpreta, né? Então, eu lembro que eu fui falar com a minha irmã, eu estava muito angustiado, e dormíamos os três no mesmo quarto. Eu lembro que eu dormia no berço ainda, né? Na época a gente não tinha muitas condições, eu dormia no berço, minhas duas irmãs no beliche, a minha irmã mais velha no de baixo, minha irmã do meio em cima, e eu do lado no berço, e eu não conseguia dormir, incomodado. Minha irmã sentiu aquilo e falou, Rafa, nem chama, nem, o que houve? Por que você não dorme? Isso aqui. Eu falei, eu não consigo dormir, não sei o que eu tô sentindo, né? E ela falou, então faz uma oração, pede alguma coisa para Deus que você queira, para confortar o seu coração. E eu me lembro que eu pedi, que eu falei que eu queria muito dinheiro, eu queria ter muito dinheiro. E minha irmã falou, por que você quer ter muito dinheiro? Para ajudar as pessoas pobres que moram na rua. E ela falou, Deus não pode te dar muito dinheiro. E eu não entendia por quê, se Deus podia tudo. E ela também não soube me explicar. E eu fiquei com aquela questão na cabeça. E eu lembro que depois disso eu me incomodava muito de ir para a igreja, porque eu já não tinha a mesma confiança naquele Deus que tudo podia e não podia me dar dinheiro, já que eu tinha boa fé, a boa intenção de ajudar o próximo. E depois disso, eu tive muitos outros conflitos com o passar do tempo. Na adolescência foi muito pior, porque eu xingava a Deus, né? Deus desgraçado, Deus filho da... né? Vai tomar no... Por que eu tenho que sofrer tanto, Deus? Eu não entendia. Eu tinha essa discussão com Deus ou comigo mesmo, né? Enfim, e eu não conseguia admitir essa figura de Deus que passavam pra gente. E isso me incomodou de tal forma, que eu lembro que
um ano ou 2 anos antes de eu escolher fazer psicologia, realmente, eu já tinha escolhido, mas eu realmente decidi de meter a cara, de criar coragem, né? Eu estava estudando na época, porque eu tinha largado a escola e voltei a estudar, fazendo supletivo, e durante esses 2 anos que eu decidi, estava ali amadurecendo essa ideia, eu fui questionar a Deus, e nessa época eu me dizia ateu, né? Porque eu estava de mal com Deus, estava com raivinha de Deus, estava putinho com Deus, né? Tô de mal, corta aqui. E aí nessa época eu fui estudar. Então tinha muitas igrejas em Padre Miguel, onde a gente morava, no Rio de Janeiro. Eu ia nas outras igrejas, porque eu ia na Igreja Batista de Moça Bonita, que é perto ali da Vila Vintém. É uma comunidade, uma favela braba ali no Padre Miguel. E aí eu não ia, né, mais nas igrejas que eu tinha frequentado. Eu fui em outros tipos de igreja, em outras denominações, quadrangular, pentecostal, fui mais não sei o que, enfim, não sei o nome de todas. Fui naquelas igrejinhas de beira de porta de favela, né, com parede sem embolso, no tijolo, com pedaço, com mesa quebrada, com um banco quebrado, cadeira de plástico, banquinho. Fui em igrejas mais de elite, né, que tinha próximo ali. Fui em centro espírita, fui em mesa branca, fui em batuque, candomblé, macumba, enfim. Frequentei tudo que eu podia, fui estudar. Fiquei durante 1 ano direto, indo no salão do Reino das Testemunhas de Jeová, e fui ler todas aquelas sentinelas que tinham na época. Tudo isso para poder entender melhor o que é Deus. E aí eu consegui chegar numa conclusão que confortou o meu coração, através desse estudo. Então, por que eu estou contando essa história? Porque eu acredito que isso me ajudou a entender melhor o que é Deus, a ter a minha própria convicção sobre como Deus, né, age nas nossas vidas. Fui entender mais sobre livre-arbítrio, sobre evolução, né? Uma das religiões que eu estudei foi o espiritismo kardecista, né, e outras linhas do espiritismo, e isso foi uma das coisas que me trouxe mais entendimento sobre as questões que eu não conseguia entender, principalmente sobre o livre-arbítrio. Porque o espiritismo, ele tende a ser mais... as pessoas mais intelectualizadas tendem a gostar, a simpatizar mais com o espiritismo, né? Mesmo aquelas pessoas que frequentam outras religiões, né? Elas têm uma simpatia pelo espiritismo e têm uma crença em relação a reencarnacionismo. Mesmo que elas vão em outra igreja, numa igreja que não admita, que não aceita, mas pelo fato mesmo da questão de ser um tabu, né, de não conseguir admitir, frequentar uma religião que na Bíblia, distorcidamente, as pessoas falam, né, sobre a questão de se comunicar com os espíritos, né, só quem pode é quem pode, né, que são aqueles que são de Deus, que eram enviados de Deus naquela época. Então, quando era em outra religião, ou seguindo outros princípios que não eram os deles, eles condenavam, porque tudo era muito rígido naquela época. Não como hoje, que a gente tem a liberdade aqui no nosso país, né, de escolher toda a religião, qualquer religião que você quiser, que você simpatizar. E existem várias religiões igrejas, religiões, templos, né, salões, que estão muito próximos uns dos outros, né? A gente não vê tantas discussões em relação à religião, o que é certo e o que é errado, como em outros países, no Oriente Médio. Mas enfim, fica a dica aí, né? A questão do toque de tema religioso. Então, o que fazer? O que eu digo? Conhecimento, como Cristo falava, né? A verdade vos libertará. E nesse caso, não é a verdade, né, absoluta que dizem que é a Bíblia, a verdade absoluta da palavra de Deus. E a gente sabe muito bem que não termina ali, né? Não termina ali. As escrituras sagradas são encontradas de várias formas, em várias denominações, em tipos de religiões diferentes.
E a gente vai conseguir entender isso quando a gente tiver o discernimento e buscar o conhecimento que vai fazer com que a gente encontre a nossa própria verdade. E é essa verdade que vai te libertar. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou fazer mais alguma sequência de vídeos falando sobre esse tema. Se você gostou, curte, deixa nos comentários aqui qual é o tipo de discurso que você tem, ou no WhatsApp, se você se sentir mais à vontade, tá bom? O link do WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo, é o último link, tá bom? Espero que tenha clareado, espero que tenha ajudado de alguma maneira. Um forte abraço.